Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um Papo com Vida para nós falarmos sobre o Origens. Eu estou aqui com a Gil Oi, gente. e o Felipe, nossos convidados muito especiais. É uma honra estar aqui nesse momento. É muito importante a gente estar aqui para falar sobre o Origens. Sim, e uma pergunta, né, que eu queria começar falando: qual foi o momento que vocês tiveram um encontro com Deus? Acho que o meu encontro com Jesus foi no meu encontro de 2015, Encontro Kids. Eu tinha 9 anos. E naquele encontro, assim, foi realmente onde eu sabia que ele era um pai presente, sabe? Antes eu achava que ele era um Deus longe, um Deus que não tá nem aí pra mim. E lá foi onde eu realmente encontrei ele e eu consegui saber que ele era real, assim. Uhum. E você? Eu acho que é. Eu cresci nesse lar, né, cristão, assim. Então, mas eu acho que o momento que não foi tipo eu que encontrei Jesus. Eu acho que foi no Origens mesmo, no segundo Origens, que o Espírito Santo me encontrou. E é por isso que o Origens ficou tão marcado na minha vida, que foi lá onde eu tive a primeira experiência com Deus, assim, que lá em Jó 42 fala, né, que antes eu conhecia Deus por ouvir falar, mas depois meus olhos viram, né, meus ouvidos ouviram. Então eu acho que foi nesse momento que tudo mudou para mim, assim. Eu sempre tive, assim, sempre gostei de estar na igreja e tudo mais, mas nunca tinha entendido, assim, realmente o que é, né? Quem é Deus? E eu achava que eu sabia, sabe? Eu estava muito presa na religiosidade. E realmente, quando eu falei, não, não quero viver mais para mim, quero viver para Deus, foi no Face a Face com Deus ano passado. E eu vejo, assim, que antes do Face a Face com Deus, eu vivia de uma forma de muita religiosidade, sabe? Eu estava muito presa em leis, em fazer, eu tenho que seguir isso. E não era por amor. Então, quando a gente entende isso, que não é por leis, não é pela nossa condenação, mas por amor a Cristo, né? Por amor a Cristo, que não é simplesmente por medo, mas é porque Ele nos amou primeiro. Então, nossa, é totalmente diferente quando você vê dessa forma. Não é um peso. Não é uma vergonha, porque antes eu tinha muita vergonha de falar que eu era cristã. Na escola era muito, muito difícil para mim isso. E depois que você tem um encontro com Deus, assim, é transformador, né? Eu acho que foi isso que mudou para mim, assim, que eu acho que tem, quando, pelo menos comigo, quando você começa a andar com Jesus, assim, porque você tem medo da punição. Você começa a andar com Jesus porque você tem medo de ir para o inferno. Você começa não, não posso fazer isso. E aí você fica, né? As pessoas ficam te perguntando, por que você não faz isso e tal? Por que você não faz? E aí você não tem uma resposta, porque você só não faz porque você tem medo. Só que conforme a gente vai caminhando com Jesus, eu pelo menos, eu não ando mais por medo do inferno ou por medo assim de uma punição, mas eu ando com Jesus por causa do amor. Eu quero andar com ele porque eu amo Jesus. E não é porque eu tenho medo de outra coisa. Eu simplesmente amo Jesus. É por isso que eu ando com ele. É aquele versículo, né? O amor lança fora todo o medo. Exatamente. Sim. E quando o inferno é uma coisa que muitas pessoas assim temem demais. E tipo, será mesmo que eu vou pro céu? Será mesmo? Mas o Espírito Santo, quando nós estamos com ele, ele nos dá essa certeza. E uma coisa assim que eu vejo claramente é que nós aceitamos Jesus entrar na nossa casa, no nosso coração e, sabe, ser parte de nós e transformar a nossa vida. E quando a gente faz isso, quando nós deixamos Jesus entrar na nossa casa aqui, ele vai nos deixar entrar no reino dele, né? Então, muitas pessoas, elas querem sim ir para o céu, mas não para morar com quem eles amam, né? Não por Jesus, mas pelo medo. E Jesus, ele quer a nossa comunhão, né? E como que é para vocês ser um jovem hoje em dia? Não só um jovem, mas um jovem cristão, né? Que muda bastante. Primeiras damas. É bem difícil, assim. Tipo, no meu contexto, por exemplo, escolar, né? A gente tem 90 pessoas na mesma sala. Então, nesse ambiente, tem muita gente que pensa diferente. Inclusive, a grande maioria pensa totalmente diferente e age totalmente diferente com as coisas que eu acredito. E é bem complicado, assim, porque o ambiente em si é um ambiente muito ruim, assim. Porque
cada um vive da maneira que quer, cada um fala as coisas que quer, sem pensar em consequências. Cada um não tem a sensibilidade, por exemplo, com o próximo, de, eu vou falar aqui a verdade. Não, eles querem falar o que eles quiserem, sabe? Tipo, é algo que parece que eles querem liberar as palavras, sabe? Só pra tirar um peso deles. Mas não é algo que, tipo, edifica, né? E é muito difícil, assim, se manter na fé. Tem muito questionamento dentro de sala de aula, assim. Meus professores, inclusive, é bem complicado também essa questão de... Eles sempre, sem querer, dão um posicionamento sobre eles e sempre ao contrário que a Bíblia acredita, sabe? E é bem complicado, assim, tanto pelas falas, tanto pelas atitudes, assim, e principalmente pelo posicionamento, né? Porque acho que é nesse momento a gente precisa se posicionar. Tipo, não, eu sou cristã e eu sigo isso e eu não vou fazer isso porque você faz. Eu vou fazer conforme o padrão da Bíblia, né? Uhum. Eu acho que, pra mim, ser jovem, assim, agora eu tô na faculdade, né? Mas quando teve o primeiro Origens, eu acabei me mudando de colégio só para fazer o terceiro ano de ensino médio. Uhum. Então, quando eu mudei de colégio, eu só, tipo, eu virei uma nova pessoa, assim. Então, o primeiro Origens foi meio que o primeiro passo para mim. E eu meio que comecei a mudar ali. E eu já comecei a agir diferente quando eu troquei de colégio e tal. E até hoje eu tenho amigos assim que eles conseguem notar, amigos que eu estudei no primeiro ano do ensino médio ou no terceiro e agora eles me veem na faculdade. Meus amigos, eles sabem, tipo, da minha mudança, assim, eles conseguem ver isso em mim. Eles, é meu mano de Deus, homem de Deus, não sei o quê. Tipo, eu tenho muito carinho por eles, assim. E eu acho que agora na faculdade, mais do que no ensino médio, eu estou conseguindo levar o amor de Jesus para as pessoas. E muitas vezes não é nem eu chegar e não, vamos falar de Jesus. Porque, sabe, a gente só tem que amar as pessoas. Tipo, eu não preciso necessariamente chegar falando de Jesus para alguém na faculdade. Se a pessoa tá lá mal e tal, é só perguntar para ela como é que você tá, o que você tá sentindo. Tipo, ser gentil com as pessoas na faculdade. Tem muita coisa assim que é o mínimo que a gente deveria fazer como cristão, né? Eu acho que eu tento fazer o mínimo que eu posso na faculdade, que é ser gentil, é ser amoroso, é sobre o amor, né? A gente começou falando que não é sobre medo e tal, mas é sobre o amor. E o que eu mais tento fazer é levar o amor de Jesus para as pessoas. Infelizmente, a gente falha miseravelmente muitas vezes, né? Muito. E não é só com as nossas palavras, não é só falando Jesus está na minha vida, mas é vivendo isso, né? Muitas pessoas se confundem, acham que é só um rótulo, eu sou cristão. Mas, cara, cadê as suas obras? Como que está a sua vida? Porque em 2 Coríntios 4, fala que... 2 Coríntios 3:3 fala que nós somos a carta de Cristo. E se nós somos a carta de Cristo, nós precisamos se parecer com Ele, nós precisamos ser parecido com Ele, o mínimo que a gente consegue, né? Porque nós nunca que vamos conseguir se parecer muito com Cristo, só quando a gente estiver na glória. E então a gente tem que demonstrar isso nas nossas ações, no nosso amor, no nosso dia a dia, né? E como o André estava falando no sábado, aqui na igreja é fácil. Mas lá fora como que é? Porque aqui as pessoas concordam com quem é Cristo e tudo mais. Mas lá fora, a gente tá contra a maré, né? Sim. Eu tenho... Inclusive, no último dia de Origens desse ano, assim, eu lembro nitidamente que a gente subiu pro jardim. E eu cheguei lá e eu comecei a chorar, sabe? Eu sentei do lado do pastor Juliano. E eu falei, eu não quero ir embora. Porque é muito fácil viver aqui, tipo, porque quando você vive no meio de pessoas cristãs, tipo, não tem confronto com o que você acredita, sabe? E eu chorei, assim, eu abracei ele e falei, não quero mais ir embora. Mas uma coisa que ele me falou, assim, foi, agora você tá fortalecida, então você precisa ir pra fora, porque você precisa levar o amor de Cristo, sabe? E aquilo me marcou muito, assim, porque eu percebi o quão fácil é viver dentro da igreja, viver cercada de pessoas que têm os mesmos princípios que você. Mas no mundo é difícil, é muito confronto, é muita coisa que diverge com o que você acredita, sabe? Então Uhum.
E eu estava lembrando uma passagem que fica no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14, que fala: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal e dá luz a todos que estão na casa. Então, nós, como os cristãos, a gente não pode ficar escondido e nem esconder os nossos princípios, os nossos valores. A gente tem que se manifestar, né? Então, eu vejo que muitas vezes querem nos calar e querem falar, tipo, não, dá uma tranquilizada, nossa, cristão é chato. Isso já aconteceu comigo na escola. Érica, é melhor você ficar quieta, que senão você vai apanhar na escola. E eu não vou ficar calada. Porque se nós ficarmos calados, como que vai ser daqui em diante, né? Em todos os sentidos. Júlia, você tinha dito que o Juliano, ele disse que você tinha se fortalecido no Origens. Eu acho que o Origens, ele é muito sobre isso, né? Porque eu comecei a faculdade no meio desse ano. Teve o Origens no início desse ano, só que não é que, por exemplo, o Origens, ele me mandou para a faculdade. Eu acho que o Origens, ele meio que me preparou para, tipo, o que der e vier, sabe? Eu acho que o Origens não eu acho que ele é muito individual, na verdade. Não é simplesmente, se você está entrando na faculdade, você tem que ir. Eu acho que o Origens, ele é uma preparação para, tipo, para quem está no ensino médio, para quem está na faculdade, para quem quer um emprego, para quem quer crescer, sabe? Eu acho que o Origens, ele são abordados muitos temas e é muito discutido, assim, sobre o futuro e tal. E eu acho que a gente sai de lá, tipo, fortalecido mesmo. Tipo, lá se acende essa candeia, né? Eu acho que é para isso que é o Origens, é uma preparação para nós jovens. E qual que foi a experiência, assim, mais memorável para vocês no Origens? Eu já tenho a minha, fala a tua primeiro. Nossa, eu vivi tanta coisa lá dentro que... Nossa, é muita coisa, assim, sabe? É, tipo, é tanta, sei lá, tanta unção, assim, tanto agir sobrenatural que, tipo, praticamente todo dia acontece algo, tipo, extraordinário, sabe? E acho que a experiência que mais me marcou lá dentro foi de um processo, na verdade, sobre... Inclusive, no primeiro Origens de 2022, no primeiro dia também, foi falado algo pra mim que já tinha sido dito antes, sabe? Mas eu tinha esquecido sobre isso. E o Juliano me chamou, né? E ele falou bastante sobre liberdade, sabe? Porque eu sempre me sentia aprisionada. E lá foi onde também começou o meu processo de liberdade, sabe? Então ali eu vejo que foi uma virada de chave pra mim conseguir estar mais livre na presença, conseguir realmente poder falar sem medo do julgamento, sabe? Porque minha identidade foi também restabelecida naquele lugar, sabe? E, dentre tantas experiências, eu acho que uma das coisas mais legais lá dentro foi ouvir o que o Senhor tem pra nós, sabe? No sentido das palavras que Ele tem. Porque antes eu tinha dificuldade de ver, tipo, o que me movia, qual o propósito, qual o porquê de eu estar vivendo tudo que eu estava vivendo, sabe? E quando foi... Tem um momento da sala profética, né? Que eu não sei se posso dar spoilers aqui. Agora foi. Agora foi, né? Mas, tipo, é um momento onde realmente eles param pra escutar a voz de Deus, sabe? E lá foi dito muitas coisas, sabe? Muitos lugares onde Deus ia me levar. E como o Felipe falou, assim, eu vejo um fortalecimento, porque eu antes estava meio perdida, eu não sabia direito quem eu era, eu me deixava levar pelas opiniões dos outros e minha identidade estava estabelecida no que os outros achavam sobre mim, sabe? E quando começou esse processo de libertação, assim, onde o Juliano veio falar comigo, onde começou as palavras sendo liberadas, que eu vi, cara, eu tenho um propósito, eu tenho o porquê estar aqui. Então, ali que eu vi que eu realmente precisava me fortalecer ainda mais, sabe? Porque eu precisava realmente estar preparada para o que ia vir, sabe? Mas acho que esse processo de libertação e de escutar as palavras de Deus, assim, sabe? Eu vou ter que incomodar de novo. Você falou uma palavra, liberdade. Então, como com certeza vai ter jovens que não vêm na igreja ouvindo isso, o que é liberdade para você? Fazer o que tu quiser? O que é liberdade? Para mim, liberdade... Liberdade é exatamente... Para mim, é estar na presença, sabe? Porque quando você tá com Ele, é ali que flui a liberdade, sabe? O que o mundo chama de liberdade, para mim, é escravidão. Porque você tá preso no teu pecado, você tá amarrado pelos teus vícios e pelas coisas que o mundo faz, o que o mundo te impõe, sabe? Mas quando você tá na presença dele, é uma liberdade fora do comum, assim, sabe? É a liberdade verdadeira, assim, sabe? Porque você tá com ele, então você tá vivendo toda a plenitude que ele tem pra você, sabe? Você tinha feito a pergunta de qual foi o momento que mais marcou no Origens? Sim. Eu acho que
dos dois Origens, foi um momento que eu essa experiência foi com alguns amigos, que na verdade foi meio fora do comum, né? Porque a gente meio que não estava no horário devidamente correto para fazer isso, mas o Espírito Santo, eu lembro que a gente foi, já era tipo de madrugada, assim, eu e uns amigos, e a gente subiu para o jardim. O Origens, ele acontece lá na chácara, e lá tem um jardim. E lá foi onde que eu falei no início que o Espírito Santo me encontrou. Foi que, por mais, sabe, incrível que pareça, eu ouvi o Espírito Santo audivelmente. Eu ouvi o Espírito Santo bater palma e eu ouvi Jesus caminhar atrás de mim. Então, eu comecei a chorar muito, eu comecei a gritar lá. E eu acho que aquele momento, falando em liberdade, aquele momento foi o momento, um dos mais livres, assim, da minha vida. Porque quando você tá com Jesus, assim, tipo, nada mais tem valor. Nada do que tá no mundo tem mais valor do que a presença de Deus. Eu acho que tem muito jovem hoje em dia que não percebe isso, que tipo, que existe algo que só vai satisfazer eles, que é Jesus. A única coisa, eles não vão encontrar esse prazer. Os jovens, eu vejo muito isso, que eles acham que são livres, né? Só que eles sempre fazem a mesma coisa. O final de semana deles é sempre igual, a rotina é sempre a mesma, sempre vão para festa, coisa assim e tal. Isso não é liberdade, isso é a gente ser escravo do nosso prazer. E eu acho que o Origens, aquele dia, quando o Espírito Santo falou comigo, e isso foi só uma experiência que eu tive lá, dentre as várias, eu acho que, sabe, aquilo lá não é algo que não tem valor. Eu acho que quando você tem uma experiência com Deus, você não tem como colocar um valor nisso. Então, se o Espírito Santo me encontrou lá, eu acho que é muito raso eu falar que o Origens é caro. Porque eu não posso pôr valor em um encontro com Deus. Eu não posso pôr valor em uma vida. Deve ter gente pensando, será que eu vou no Origens? Será que eu não vou? Cara, e se Deus quer se encontrar com você lá? Você vai deixar passar essa oportunidade? Eu acho que, sabe, não tem como a gente colocar valor no Origens. Não é, e eu não falo isso da boca para fora. Eu falo isso porque foi lá onde minha vida mudou de fato. E uma coisa só que o Felipe falou, assim, que também é tudo sobre decisão, né? Porque você, além da decisão de você ir, você precisa ter a decisão também de querer perseverar naquilo, sabe? Porque também tem como você ir e acabar desanimando, sabe? Mas lá é muito enfatizado sobre o você perseverar, sobre você decidir estar com ele todos os dias, né? Porque você precisa estar disponível. Primeiro é a tua atitude de estar disponível para escutar e para receber o que ele tem para falar, sabe? Acho que é isso. E esse processo de entrega, sabe? Porque tem um momento da nossa vida cristã que a gente foi e falou, não, vou mudar. Mas não é assim, de um dia para o outro, né? É um processo de entrega. E é demorado, né? Não é do dia para a noite que você muda. E eu vejo muito isso, porque aos meus 15 anos, quando eu falei, não, quero viver para Cristo. E um processo muito difícil, eu acabei várias vezes me afastando de Deus. E há um ano atrás eu falei, não, agora vai. E nesse processo, assim, eu vejo muito como eu mudei. E a gente cai muito, e a gente não pode desanimar nisso, né? A gente não pode desanimar de quando a gente acaba né, fazendo isso ou aquilo, ou falar, meu Deus, eu acho que Deus não vai me perdoar por isso. Porque é um processo. Eu vejo o amor do Espírito Santo, o amor de Deus, sabe? Porque o início da minha vida cristã, eu achava assim, tô fazendo essa coisa certa. E hoje eu vejo, meu Deus, Érica, você não tá fazendo a coisa certa. O Espírito Santo, ele muda a gente, ele molda a gente de uma forma muito amorosa. Não é no ódio, assim, sabe? Não é com um julgamento. E muitos cristãos, eu vejo, que querem apontar o dedo para os outros e, tipo, que eles sejam transformados, assim, na pressão, né? Mas o Espírito Santo não faz isso. E nós, como cristãos, também não devemos fazer isso, né? Eu acho que a gente não pode apontar onde foi que o outro errou, né? Isso é tanto dentro da igreja como fora da igreja, a gente não pode julgar as pessoas. Só tem um juiz, né? Então, tipo, eu acho que até, sabe, as pessoas que a gente convive que não são da igreja, a gente não pode ficar falando, isso aí é errado, isso aí que você tá fazendo é errado e tal.
Cara, eu acho que, tipo, isso é muito raso, sabe? Eu acho que a gente tem que... Se a gente fala desse Deus, se a gente fala desse amor, a gente tem que demonstrar para eles, a gente tem que mostrar que essa vida realmente vale a pena. Porque eu acho que tem muita gente, muito jovem, assim, que não vai na igreja por causa dos próprios jovens ou por causa dos próprios cristãos. Tipo, se tu perguntar para uma pessoa, você não gosta de Jesus ou tu não gosta da igreja? Ou tu não gosta das pessoas que vão na igreja? São poucas pessoas que não gostam de Jesus. Então acho que, sabe, a gente tem que ser luz mesmo, sabe? E a gente tem que ter uma vida boa, porque eu gosto da vida que eu tenho. Por mais difícil que ela seja, eu tenho problema, eu tenho dificuldade, mas eu gosto da vida que eu tenho. E eu amo Jesus, eu tô cada dia mais apaixonado por ele. Acho que esse ano pra mim também foi foi o mais extraordinário assim da minha vida, sabe? Porque o primeiro Origens foi realmente onde começou meu processo, né? Mesmo sendo convertida desde 2015, eu acho que, tipo, eu conhecia muito superficialmente, sabe? Não podia dizer que conhecia mesmo, né? E no primeiro Origens assim foi onde deu um choque, sabe? Eu falei, cara, eu não conheço esse Jesus que eles estão falando. E foi ali que eu comecei a buscar mais, foi ali que eu comecei a entender mais as coisas. E o segundo Origens, desse ano, inclusive, ele veio pra fortalecer mesmo, assim, sabe? Eu tava conversando esses dias com uma pessoa que não frequenta a igreja, que ela tava fora da igreja, e ela falou que, tipo, ela ia na igreja, só que as pessoas pareciam rejeitar ela, sabe? Uma outra igreja aqui. E eu falei... Ela falou assim, mas eu amo a Cristo, só que eu não vou na igreja porque as pessoas que... Quando eu entro na igreja, as pessoas parecem me olhar com cara feia, as pessoas parecem me rejeitar, sabe? E foi algo que me impactou, assim, porque ela falou... Inclusive, quando eu falei que eu falei pra ela sobre Jesus, enfim, e ela falou, cara, você é ali da igreja da Guarani, da comunidade? E eu falei, sou. Eu falei, por que você acha isso? Ela falou, cara, você tem um carisma que só eles têm. E, tipo, não é sobre a comunidade, mas é sobre, cara, a igreja de Cristo, sabe? É tão legal quando as pessoas te reconhecem por ser, tipo, igreja de Cristo, sabe? Por ser aquela pessoa com quem vai estar com Cristo, sabe? Porque é nas nossas atitudes, né? Porque não adianta a gente falar, eu sou cristã, eu vou na igreja, e lá fora fazer as mesmas atitudes que o mundo faz, sabe? Porque daí não faz sentido. O testemunho que você tá levando é um testemunho de que na igreja, tipo, você pode fazer o que você quiser, sabe? E, cara, pra seguir Jesus existem muitas renúncias. Existem muitas coisas que você tem que deixar pra trás. Mas é tudo por amor, sabe? Não é um peso. É amor, sabe? Acho que é isso. E já teve um momento em que vocês estavam na igreja, mas não manifestavam a Cristo fora dela, assim, que vocês olham pra trás e vocês pensam, meu Deus, eu tenho certeza que eu envergonhei a Cristo e não era isso. Acho que é, com certeza. Com certeza. Acho que, principalmente que eu nasci num lar cristão, né? Então, meus pais, eles sempre vinham na igreja e eles me obrigavam a vir na igreja. O que eu sou muito grato, na verdade. Porque, tudo bem, antes eu era obrigado, eu vinha meio na marra e tal. Só que eu não sigo a Jesus agora por causa dos meus pais. Tem muita gente que me pede isso na faculdade, né? Ah, não, você nasceu ali e tal, tu acredita em Deus por causa dos seus pais. Não, né? Jó 42, ele diz, antes eu conhecia por ouvir falar, mas agora meus olhos viram. Então, eu não sigo mais Jesus por causa dos meus pais. Eu sigo porque eu amo ele, eu tenho essa vida. Eu vivo isso, eu ouço o Espírito Santo. E a presença dele é algo real, é algo palpável. Então, acho que sim, tem um momento da vida que eu, nascendo nesse lar, a gente meio que só vem na igreja por vir. E, né, não tô falando que todo mundo faz isso, mas eu acho que chega um ponto que a gente meio que, ou a gente cai na real, ou a gente de fato começa a buscar Jesus, ou a gente cai fora. Porque falam que ficar em cima do muro é do diabo já, né? E, Felipe, como que faz para ter essa vida de intimidade com o Espírito Santo? Como faz para ouvir o Espírito Santo? Palavra, jejum e oração. Tem outra resposta? Glória Será? a Deus. Acho que é isso aí. Oração em línguas? Ai, é um tema forte esse, né? Acho melhor não entrar. Acho bom não entrar. Mas uma coisa que
eu acho legal, assim, ressaltar, assim, é sobre os pensamentos, né? Eu gosto muito do texto que fala de Romanos 12:2, né? Que ele fala pra gente não se amoldar ao padrão do mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, né? Para experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E quando ele fala sobre renovação da mente, assim, é algo que eu acho que todo mundo aqui passou esse processo, assim, né? Porque quando você vive no mundo, assim, mesmo estando na igreja, mas vivendo no mundo, tipo, todas as coisas que você faz, tipo, teus pensamentos também são ruins, né? As coisas que você vê, as coisas que você ouve, o que você presta os seus ouvidos para ouvir, são coisas ruins, né? Porque você não tem esse discernimento, assim, não, agora eu vou estar com Cristo e só vou ouvir músicas cristãs, só vou estar com Cristo. Tipo, mas você não tem, os teus pensamentos ainda podem ser ruins, né? E você tem um momento específico, Felipe, assim, que, tipo, você fala, nossa, cara, isso foi algo que minha mente foi totalmente transformada, assim. Eu acho que é um processo, né? É um processo que você diariamente tem que estar lendo a Bíblia e tal. Tipo, a renovação da mente, ela pode acontecer de um dia para o outro. Quem é a gente para falar que Jesus não pode fazer isso? Mas eu acho que comigo foi um processo, assim, sabe, começar a entender mesmo como que funciona, começar a buscar, começar a ler a Bíblia, pouco que seja um versículo por dia e tal. E eu acho que tem muito jovem que me pergunta, tipo, que música que você ouve, né? E eu só ouço música cristã, porque eu quero ser parecido com Cristo. Se eu quisesse ouvir música do mundo, ou música, né, qualquer outro tema, eu ia me parecer com aquelas pessoas. Mas eu quero ser parecido com Cristo, é por isso que eu só ouço músicas cristãs. Se eu quero ser parecido com Cristo, é por isso que eu só falo sobre Cristo, eu só converso sobre Cristo. É aquela música, né? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Então, acho que a partir do momento que eu tive a experiência com o Espírito Santo no Origens, eu acho que eu, sabe, desaprendi como é que é viver no mundo, assim, como é que... Eu não sei mais viver sem Jesus. E as músicas, elas expressam isso, tipo, para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar, só tenho você. Tipo, eu acho que ouvir música me ajuda muito. E também, quando a gente tem uma experiência com o Espírito Santo, quando a gente deixa de acreditar pelos outros, assim, por ouvir falar, e tem a nossa própria experiência, nada tira isso da gente. Quando a gente tem uma experiência com Deus, nada é capaz de tirar isso da gente. Por mais que a gente nem seja mais cristão, a gente ainda vai lembrar, nossa, eu lembro de um dia que eu vi uma cura, eu lembro do dia que minha mãe foi curada do câncer, eu lembro do dia que eu vi um anjo, nossa, eu lembro e tal. Tipo, são coisas que, experiências com Deus, as quais Origens me proporcionou, são coisas que ninguém nunca vai tirar do meu coração. É muito interessante sobre o que você falou. O que você consome diz muito quem você é, né? Se a gente consumir coisas desse mundo, se a gente consumir em filmes, séries, ter muitas amizades, muitas pessoas que nós seguimos e tal nas redes sociais, se a gente consumir coisas do mundo, como que nós vamos querer ter o nosso espírito forte, né? A nossa carne está sendo fortalecida. Quando nós vemos que o que nós estamos fazendo dá um prazer para a nossa carne, cara, isso então está desagradando a Deus muitas vezes. A gente tem que cuidar muito isso. E sobre a nossa Romanos 12:2, renovação diária, né? Fala sobre a nossa renovação diária, já diz em si, que é todos os dias. Para a gente permanecer em Cristo, nós temos que mortificar a nossa carne todos os dias. Muitas pessoas acham que é só num culto de domingo. Não é só num culto de domingo, é todos os dias que nós precisamos estar em contato com o Espírito Santo, pedir para Ele estar no nosso dia. E é sobre todos os dias perseverar, todos os dias ter uma decisão, porque não é por emoções, por sentimentos, mas é pela nossa decisão em nos entregar em espírito e em verdade a Ele, né? Eu tava pensando aqui, assim, sobre quais frutos Origens me proporcionou, sabe? E, tipo, se eu fosse contar, assim, tipo, não tem como pensar em tantos, tipo, meu Deus, é muitos frutos que eles me proporcionou, sabe? Mas uma das coisas que, entre tantas outras,
Tipo, esse ano, assim, eu não... Na verdade, ano passado, assim, eu já não... antes do ano passado, eu não lia a Bíblia, tipo, constantemente, sabe? Era um dia sim, 3 não, um sim, 4 não. E era assim, tipo, e eu achava que isso tava suficiente, né? Quando a gente fala sobre culto de domingo a domingo, sabe? Tipo, isso não satisfaz, né? É o nosso alimento diário. E no primeiro Origens, assim, foi quando eu levei tipo, nossa, então eu preciso todos os dias. Mesmo que eu já tenha escutado isso várias vezes, aquele Origens fez muito sentido, assim. Tá, então eu preciso todos os dias. E foi ali onde começou o meu processo de constância, assim. Eu não conseguia todos os dias depois do Origens. Mas eu tava muito mais frequente do que antes, sabe? E esse segundo Origens 2023 foi onde realmente eu falei, não, agora eu já melhorei um pouco, mas agora eu quero tudo, sabe? E foi onde eu realmente consegui ser constante, o que pra mim sempre foi uma dificuldade. Então, tipo, esse ano pra mim foi um ano de constância, sabe? Constância na palavra, constância na leitura, tipo, e foi algo que realmente cresceu muito na intimidade, tipo, eu conheci realmente quem Cristo era, sabe? E, tipo, pensando em outros frutos, né? Minha identidade foi estabelecida, sabe? Porque quando você conhece Cristo, você começa a saber quem você é, sabe? Sim. E, nossa, foi tão incrível, assim, tipo, e a decisão também que a gente toma lá, né? São persevera pra sempre, sabe? Tipo, hoje eu tenho uma célula que antes era algo que, pra mim, era meio longe, assim, né? Porque eu não me achava capaz, eu tinha dificuldades. E hoje, tipo, 14 meninas andam comigo e com a Maria Isabela, sabe? Tipo, pra liderar isso. E é tão incrível ver o quanto que isso também é fruto da origem, sabe? Porque foi a minha decisão de estar disponível, foi a minha decisão de querer buscar mais e conhecer mais, sabe? E isso foi tão incrível pensar em tantos frutos que a Origens me proporcionou, sabe? Você falou vários pontos e eu tenho que ir falando sobre eles. Fale. Uma é que eu disse que quando a gente tem uma experiência com Deus, nada tira isso da gente. Entretanto, a experiência ela não te sustenta. Uhum. O que te sustenta é a constância diariamente com a palavra. A oração do Pai Nosso nos ensina isso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não diz o pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A palavra, hoje. Então, todo dia, é isso que vai me sustentar, não é uma experiência. É a palavra, todo dia, é isso que me sustenta. E o que deveria sustentar os cristãos. Mas, e outra coisa é sobre frutos, né? O Origens, ele deixa muitos frutos na nossa vida. Eu não tô nem falando dos frutos do Espírito, né? Que nem, Tipo, paz, mansidão e domínio próprio. É uma experiência, para quem tá vendo, é uma experiência com Deus que eu tive também lá no Origens. Então, tá aí, Eu né? estava. É uma fábrica de experiências. Mas vamos lá. Eu acho que a gente tem que ter essa constância. Eu também considero esse ano, para mim, o ano que eu fui mais constante, assim, de ler a Bíblia firmemente e orar todo dia e tal. Porque, e claro, a gente como cristão tem altos e baixos e tal. Mas, sabe, tem dias que são difíceis, tem dias que a gente lê um capítulo e tem dias que a gente lê 20. Então, mas eu acho que Jesus é o nosso pão diário. Jesus, ele é o que me sustenta. Hoje de manhã, quando eu acordo e dobro o joelho, eu falo para Jesus, esse é o melhor momento no meu dia. O pastor Juliano, ele já disse isso, que nada substitui o preço de uma vida diária com Deus. Eu já falei isso também para os meus discípulos, que eu não trocaria nada, absolutamente nada, pela minha vida diária que eu tenho com Deus. Tipo, se me oferecessem R$ 1 bilhão, eu não ia aceitar. Porque nada tem o valor da presença de Deus. E é sobre isso, é sobre todo dia a gente estar nesse lugar de intimidade com Deus e buscar a palavra dele mesmo. E como que eu faço para ter uma identidade firmada em Cristo, assim? Como que foi esse processo, né, que vocês estão tendo? Porque né, até o dia que a gente se encontrar com Cristo, a gente vai estar nesse processo de identidade de quem nós fomos criados para ser em Cristo Jesus. Fala você que tem mais autoridade aí. Acho que, cara, na verdade é um processo difícil, assim, porque como eu falei antes, né, a minha identidade era baseada no que as pessoas pensavam a meu respeito. E eu sempre achei que eu era tudo que eles falavam, sabe? Só que eu não me via como Cristo me vê, sabe? Eu me via com o padrão do mundo também, sabe? E quando Cristo realmente... Quando você conhece mais Ele, você também se conhece mais. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança, sabe?
E eu até tratei isso na minha célula também, sobre identidade, sabe? Porque quando você entende realmente quem Cristo é, você fala, ah, legal. Então é isso que eu preciso me tornar. Então é isso que eu preciso ser. E quando eles falam sobre... Quando a Bíblia fala assim, sobre nós sermos imagem e semelhança, significa que em tudo nós precisamos ser parecidos com ele, sabe? E foi um momento onde eu entendi que o que as pessoas falavam sobre mim não me definia, o que eu escutava sobre... O que os professores falavam sobre mim não me definia, mas o que me definia é o que ele pensava a meu respeito. E não é fácil, assim, você... então eu sou amada? Tipo, a Bíblia diz que eu sou amada, e tipo, antes eu lia isso e falava, legal, tipo... Só que, cara, eu sou amada, tipo, Cristo realmente, ele morreu por mim e me escolheu, sabe? Tipo, lá em Jeremias 1:5, eu acho, ele fala sobre que antes de formá-lo no ventre eu escolhi, e eu designei profeta das nações. E quando você anda mais com ele, quando você tem intimidade, quando você realmente conhece quem ele é, daí tua identidade está sendo formada, sabe? Daí você está se conhecendo melhor. Uma das coisas que o Origens trouxe para mim também como fruto foi o autoconhecimento, sabe? Saber quem eu sou, saber os meus limites, saber que eu posso dizer não. Porque para mim sempre foi complicado dizer não. Tipo, era difícil, eu tentava, daí às vezes eu pisava na bola, assim, mas eu entendi, cara, eu posso dizer não. Porque eu preciso seguir a Cristo e fazer as coisas que agradam a Ele, sabe? Quando a gente não conhece a Cristo e realmente não se entrega a Ele, a gente busca muito amor né, nos outros. A gente quer que os outros amem a gente. Então, a gente acaba a nos forçando a fazer nem que a gente... Tipo, eu nem quero fazer isso, mas eu vou fazer isso para que as pessoas me aceitem e me amem, né? E eu acho... Cara, isso aconteceu comigo. Eu não me achava... tipo assim, eu queria muito ser aceita pelos outros. Eu queria muito ser amada pelos outros. E quando você não busca isso em Cristo... Nossa, isso é muito triste, é muito doloroso, porque você se entrega ao mundo e ele não Sustenta. ele não sustenta você. Você se entrega e você dá tudo que você tem e mesmo assim você não se sente bem. Você sabe que está faltando alguma coisa, né? Então, só em Cristo a gente consegue encontrar esse sentimento de paz, né? Paz que excede a todo entendimento. E voltando ao assunto do Origens, 20 dias de Origens, né? E qual foi, assim, o momento que vocês viram, assim, tipo, cara, é isso para minha vida? A gente já falou isso antes, mas tem alguma ministração específica que vocês realmente ficou marcado? Acho que para mim, eu não ia falar, mas você que abriu lá no início da sala profética. Eu acho que lá no Origens a gente recebe uma direção profética, sabe? Meio que a gente sai, tipo, nossos olhos são abertos, assim. Eu acho que direção profética é tipo alguém chegar pra você e falar o que tu já viveu e falar o que você tem que fazer, assim, tipo, é umas coisas que não tem explicação. Tipo, é tipo chegar pra uma pessoa qualquer e falar, cara, eu vejo você trabalhando nisso, 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 e a pessoa falar, nossa, tava pensando em entrar nesse emprego. Eu acho que, pra mim, a sala profética foi, nos dois Origens, foi um dos momentos que mais me marcou, porque tudo que eles falaram, assim, sobre mim, sobre o meu futuro, foi meio que já estava dentro de mim. Foi meio que uma confirmação. E tudo que eu vivo hoje na faculdade, a célula que eu tenho aqui na igreja, tudo que eu tenho foi de Deus. Tudo que eu tenho foi uma direção de Deus. Tipo, eu tô no propósito de Deus para minha vida. E não é que o que eu faço hoje determina o meu futuro, né? Mas é o meu futuro que determina o que eu faço hoje. Então, não é que, não, se eu estudar muito, eu vou ganhar o certificado lá da faculdade. Não, se eu quero o certificado da faculdade, significa que hoje eu tenho que estudar muito. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que direção profética. Esse foi para mim o melhor tema da Origem. Tema não, né? O melhor momento. E como que era, assim, a rotina no Origens e tudo mais? Fala que eu não lembro direito. A gente acordava todo dia cedo, a gente ia Sério que a gente acordava?
Estou ressaltando um Lá, ponto lá não óbvio. tem férias, né? Ó, não tem A férias. gente não vai lá pra descansar, né? Com certeza não. E é tanta. Nossa, isso é bem legal, assim, porque é tanto conhecimento, tanta ferramenta que a gente recebe, assim, que é tanta informação, que, tipo, é muito legal essa parte, né? Porque você precisa se posicionar, você precisa realmente decidir por isso, né? Porque você recebe muita coisa. Você precisa saber o que você vai fazer com as coisas que você tem recebido. Mas a nossa rotina de Origens. A gente acordava cedo, a gente ia pro jardim, e lá a gente tinha. O nosso primeiro momento todos os dias era a oração. A gente sempre ia pro jardim, a gente sempre orava, a gente sempre realmente se conectava. Tipo, a gente realmente pedia pela presença de Deus, sabe? Para que Ele acompanhasse a gente em tudo que nós fizéssemos. E. Nossa, esse era um momento muito bom, assim, onde realmente todo mundo, tipo, aquietava o coração, e a gente parava para escutar Ele, a gente parava para realmente ver tudo que Ele tinha para fazer naquele dia, sabe? Isso era muito legal. E a gente sempre tinha uma ministração ou outra, às vezes no jardim, às vezes a gente ia para outro lugar. E a gente tinha 2 ministrações de manhã, eu acho. E a gente ia para almoço, a gente. Depois tinha um momento, depois do almoço, nem sei se dá pra contar isso. A gente tinha um momento depois do almoço, assim, onde a gente tinha um tempo pra descansar, sabe? Um tempo livre. E. Meu Deus, acho. Mas a gente não sabe se vai ter nesse, né? É, né? Mas, assim, a gente. Foi o momento onde eu mais tomei tererê na minha vida inteira, assim. Que a gente, nesse momento. Alguns iam descansar, né? Mas eu geralmente sempre pegava uma térmica de tererê gigante e a gente sentava embaixo das árvores, assim, e ficava conversando, tomando tererê e tocando música, assim, era muito legal, assim, era um tempo onde a gente também conseguia fortalecer os relacionamentos, sabe, as amizades, assim, porque eu tenho muitas amizades que eu trouxe de origens, assim, sabe, que ainda hoje caminham comigo e me fortalecem, sabe. E depois disso a gente tinha esse momento, a gente também tinha ministrações à tarde, a gente tinha janta, ministração também, mas a gente sempre tinha um momento onde a gente podia ter o nosso tempo com Deus, sabe? O nosso tempo onde era nós e Deus. E tinha um momento mais, tipo, divertido, assim, sei lá, que eu vi algumas coisinhas, uns spoilers, e vocês na lama, no meio do mato, fazendo uns negócios diferentes. Claro, né? Sempre tem o momento da diversão também, né? A gente ia na lona, a gente fazia umas brincadeiras noturnas, que era muito legal, assim, sabe? E, inclusive, teve uma brincadeira que me marcou muito, assim. Que foi um caçador que os meninos fizeram numa tarde. E era muito. O método do caçador era bem diferente, assim. Porque quando acertavam a bola em você tinha que falar um versículo bíblico. Meu e a Deus. referência. Pra você poder viver, assim, né? Pra poder voltar ao jogo. Nossa, e aquilo me marcou muito, assim. Realmente, aquilo foi. Foi, cara. Meu Deus, e se fizesse essa pergunta pra mim? Tipo, eu não participei, as meninas não participaram. Mas eu falei, meu Deus, e se for eu? Que versículo que eu sei de cor? E eu só sabia João 3,16 naquela época. Naquela época, tipo, foi esse Origens, inclusive, que fizemos a brincadeira. No começo do ano, eu só sabia João 3,16. E eu falei, meu Deus. E daí veio o versículo da deusa, né? Tem um versículo que ela repete muito, que é: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, que tá lá em Salmo 119:11. Eu sabia esse também, esse eu sabia de cor. Mas foi algo que virou muitas chaves na minha vida. Falei, cara, eu preciso saber da palavra. Eu preciso ter alguns versículos de cor. Claro que conhecimento sem prática não gera nada, né? Mas eu falei, não, eu preciso saber alguns versículos. E foi algo que eu peguei essa prática, decorar versículos, assim. Hoje eu sei mais de 50 versículos de cor. Mas, tipo, tudo por causa de uma brincadeira. Porque até as brincadeiras têm propósito. Tudo que é feito lá tem propósito, sabe? Isso é muito Eu acho que o incrível. Origens, ele tem, tipo, um pouco de tudo, assim. A gente tem comunhão uns com os outros, a gente tem palavra, a gente tem aula, a gente tem direção profética, a gente tem tempo de louvor, a gente tem tempo de adoração, a gente tem tempo de oração, tudo, assim. A gente faz um pouco de tudo que é bom, né? E eu, retomando um ponto, é bom eu prestar atenção nisso, porque antes eu falei que o Origens, ele abre os nossos olhos, e depois eu brinquei que você tinha falado que a gente acorda. E eu acho que o Origens é o lugar onde a gente acorda. O Origens é o lugar onde a gente desperta. Individualmente isso, né? Não é cada pessoa que vai lá sai de lá com algo diferente. Tipo, o que me marcou não foi o que marcou a Júlia. E cada pessoa teve uma experiência, cada pessoa viveu algo, cada pessoa aprendeu algo.
mas eu acho que cada pessoa que vai no Origens, ela meio que acorda, assim. Ela meio que, nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. Nossa, Jesus é isso mesmo. Nossa, família, né, e tal. Meu Deus, não ajuda em casa. Nossa, coitado da minha mãe e tal. Acho que cada pessoa tem um despertar, assim, né? É, para finalizar, eu queria falar também um pouco sobre, bem sobre isso, na casa de vocês, né? Porque a gente precisa mostrar Cristo, em todos os lugares, mas na nossa casa tá lá a nossa essência, né? Onde que a gente mostra as coisas boas e ruins. Então, também teve esse processo para vocês de seus pais verem, caramba, o que que aconteceu? Tá muito diferente nas atitudes e tudo mais. Ah, eu sempre fui uma pessoa que ajudei em casa, assim, mas era aquele negócio mal feito, assim, sabe? Era aquele negócio, tipo, vou fazer aqui porque eu sou obrigada e porque eu preciso fazer. Mas lá no Origens, assim, também abriu meu entendimento, assim, no sentido de, como fala em Colossenses 3:23, né? Que tudo que fizer, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para homens, sabe? E foi uma das coisas que também me tocou, assim, tipo, eu falei, cara, eu não posso fazer de qualquer jeito, tudo jogado, assim. Eu preciso fazer isso com excelência. E foi onde eu comecei a fazer as coisas com mais qualidade, sabe? Comecei a arrumar minha cama e estender o lençol bem lisinho, sabe? Eu comecei a ajudar mais em casa, em coisas que eu ainda não ajudava, eu comecei a me atentar também aos detalhes, sabe? Pra conseguir fazer com que o meu lar também seja um lugar de paz, sabe? Onde eu possa fazer com que Cristo também possa ser refletido na minha vida dentro de casa e com pequenas atitudes, né? E acho que abriu bastante meu entendimento para isso, né? A gente tem as aulas de vida prática, assim, que são bem legais. A gente tem aulas sobre empreendedorismo também, que fala muito sobre iniciativas também, né? Que nós precisamos ser a diferença. Daí tem aulas que realmente fazem muito sentido, como a gente falou, né? Abrange todas as áreas. Mas, Em casa. Eu acho que meus pais, eles com certeza notaram uma diferença, assim. E tanto que hoje em dia, tipo, eu lembro ainda de um dia que eu tava em casa, no meu quarto, né, buscando Deus no secreto. E eu lembro eu não foi isso do dia pra noite, mas eu lembro que eu vi anjo no céu. E nesse dia eu, tipo, eu comecei a chorar muito, muito, muito. E aí eu fui pro quarto da minha mãe, e minha mãe, meu Deus, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Deu, não, eu tô chorando, mas é de felicidade. O que que deu? O que que deu? Ela desligou o celular, meu Deus, vem cá, vem cá. E daí, mãe, eu vi anjo no céu, meu Deus. E eu acho que esse foi um momento com a minha mãe, assim, sabe, que ela percebeu, tipo, meu Deus, meu filho mudou. Ou eu querendo fazer jejum toda semana, ela, não, você tem que comer para ir para a faculdade e tal. Deu, não, mãe, ó, igual o Daniel, né? Vamos jejuar aqui, daí depois a gente vê como é que eu vou estar em relação aos outros lá, né? Aham. Mas eu acho que não só meus pais, mas eu acho que até a Júlia e tal, as pessoas conseguem ver uma diferença na minha vida. E cada pessoa, sabe, consegue ver a diferença que o Origens faz na vida da pessoa. Eu também já tive uma experiência em casa, tipo assim, eu não ia falar, né, mas, cara, foi, tipo, a melhor experiência, eu acho, do ano, sabe? É muito bom quando você tá em casa e mais um dia orando em secreto. E eu comecei a falar, Espírito Santo, se manifesta nesse lugar. E eu tava, tipo assim, pra lá e pra cá no meu quarto, assim, orando, orando, e desceu o Espírito Santo, eu comecei a pular, 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 pular. E eu, tipo assim, meu Deus do céu, sabe? Veio uma. Sabe, o Espírito Santo veio assim de uma forma tão incrível. E o meu pai e minha mãe, tipo, pularam da cama. E meu pai sem entender nada. Meu Deus, o que tá acontecendo? Tá tudo bem? Eu... Aí minha mãe, calma, calma. Já entendi o que tá acontecendo aqui. E eu pulando, pulando. Eu moro em apartamento, coitada da minha vizinha, a gente já tem que aguentar louvorzão alto. Tem que aguentar eu pulando, mas ela era Espírito Santo, então tá tudo bem. E foi uma experiência, assim, incrível, assim, sabe? Vale a pena a gente ter o nosso relacionamento diário com Deus, vale a pena a gente, o Espírito Santo ser o nosso amigo, porque isso faz muita diferença, sabe? Se torna algo diário. Você não precisa estar na igreja para estar adorando a Deus. Você pode estar na tua casa adorando a Deus, em toda a sua vida glorificando o nome de Deus, né? Então, para fechar, um versículo que vocês gostam muito e que está falando no coração de vocês esses dias. nossa, tem vários. 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 Escolhi um. Não sei. Acho que um dos que tem falado comigo ainda é
que o pastor falou em um culto desses, que é Filipenses 4:8, né? Assim, porque ele fala pra gente pensar sobre coisas boas, sabe? E realmente isso tem falado muito comigo, sabe? Como a gente falou da renovação da mente, sabe? Tipo, porque, nossa, tem tantas coisas que Cristo falou comigo naquele Origens que eu vou colher frutos. Meus filhos vão colher os meus frutos desse Origem, sabe? Porque foi tão impactante tudo que eu vivi lá que não tem como descrever em palavras, né? Não tem como colocar um valor, como o Felipe falou. Porque é algo que... O que a gente vive com Deus é algo que não tem como roubar de nós. O que nós vivemos com Deus, ninguém rouba, sabe? E isso foi muito impactante na minha vida. Eu tô aqui com a minha colinha. Ah, tá. Mais Mas- inteligente. Oi? Mais inteligente. Deuteronômio 4:9. Fiquem muito atentos. Cuidado para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixem que essas lembranças se apaguem de sua memória enquanto viverem. Passem-nas adiante a seus filhos e netos. Eu acho que é autoexplicativo, né? Autoexplicativo. Sim. É isso aí, gente. Glória a Deus. É isso aí. É isso Fiquem aí. ligados nos próximos Papo Convida. É. Tem muita coisa por vir. Informações sobre origens é só chamar. É isso aí, então. É isso? É isso. Amém. Não, agora já acabou, agora já acabou. Acabou. Glória a Deus.